Você já parou para pensar por que continua tropeçando na mesma pedra? Não me diga que é azar ou pura coincidência. A pergunta que vou fazer agora é para mexer com você. Quantas vezes mais você vai errar da mesma maneira até perceber que algo precisa mudar? Não se preocupe, você não está sozinho nessa. Esse ciclo repetitivo de erros é mais comum do que imagina, mas a resposta para sair dele está bem diante de você, ou melhor, dentro de você. Hoje, vamos explorar juntos como o estoicismo pode ser a chave para entender por que isso acontece e, principalmente, como sair desse labirinto de escolhas mal feitas. E para ilustrar tudo isso, vou contar uma história que vai fazer você refletir profundamente sobre seus padrões de comportamento. Prepare-se, porque no final desse vídeo você terá não apenas respostas, mas ferramentas práticas para mudar sua vida de verdade. Vamos contar a história de José, um retrato dos nossos erros. Imagine que em um pequeno vilarejo de pescadores vivia José, um jovem carpinteiro talentoso. Ele era conhecido por sua habilidade em criar móveis resistentes e bonitos, mas tinha um grande defeito. Era teimoso e se recusava a ouvir conselhos, mesmo quando errava. Certo dia, um comerciante rico encomendou a José um barco que pudesse enfrentar os ventos e ondas mais desafiadores do mar aberto. Confiante, José aceitou o trabalho e trabalhou sem descanso por semanas. Durante esse tempo, pescadores experientes sugeriram algumas melhorias para reforçar o casco do barco, mas José os ignorou, dizendo: "Eu sei o que estou fazendo." Quando o barco ficou pronto, o comerciante zarpou. Mas, no meio de uma tempestade, a embarcação não resistiu. O casco partiu-se ao meio e o barco foi perdido. Felizmente, a tripulação foi resgatada, mas o comerciante retornou furioso, exigindo que José arcasse com os prejuízos. Foi aí que algo mudou. Envergonhado, José decidiu ouvir os pescadores. Aprendeu que não havia considerado fatores críticos, como a pressão da água e o tratamento da madeira contra o sal e a umidade. Ele refez o barco, agora aplicando os conselhos recebidos. O resultado? Uma embarcação que não apenas resistiu ao mesmo trecho de mar, mas também impressionou o comerciante, que recomendou José a todos. A história de José ilustra um ponto essencial: não há problema em errar. O verdadeiro erro está em ignorar as lições que o erro pode nos ensinar. O estoicismo é claro sobre isso. É preciso refletir, assumir a responsabilidade e ajustar o caminho. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você insistiu em um padrão de comportamento esperando que o resultado fosse diferente? Talvez tenha colocado a culpa no destino, nos outros ou até no universo. Mas, como dizia Epicteto, um dos grandes pensadores estoicos, não são as circunstâncias que nos definem, mas como escolhemos reagir a elas. Agora que você já viu o que aconteceu com José, vamos falar sobre algo que provavelmente acontece com você. Quantas vezes você se viu em um ciclo que parece inescapável? Você enfrenta um problema, tenta resolvê-lo, mas, de alguma forma, acaba exatamente no mesmo lugar. É como se estivesse preso em um labirinto invisível, onde a saída nunca aparece. Os estoicos explicavam esse fenômeno com uma simplicidade brutal. A repetição dos erros não é azar, mas falta de atenção e reflexão. Você já parou para pensar que o maior obstáculo não está no mundo exterior, mas dentro da sua mente? Imagine que está caminhando por uma floresta. É escuro, galhos batem no seu rosto e você tropeça em uma raiz. Você se levanta, continua e tropeça na mesma raiz de novo. Por que isso acontece? Porque sua mente está tão focada na dor da queda que não consegue perceber o que realmente está à sua frente. Esse é o problema, a falta de consciência sobre o que estamos fazendo. Para os estoicos, viver sem reflexão é como navegar sem bússola. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, escreveu em suas meditações:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas como aplicar isso no dia a dia? A chave está em pausar antes de agir. Quando você se depara com uma decisão importante, em vez de reagir automaticamente, faça uma pausa. Pergunte-se: estou agindo de forma consciente ou repetindo um padrão? O que me levou a essa situação no passado? Há algo que posso fazer diferente agora? Essa simples prática de questionar suas ações pode ser revolucionária. E mais, ela impede que você continue tropeçando na mesma raiz repetidamente. Outro grande obstáculo para romper o ciclo de erros é a famosa zona de conforto. Esse lugar aconchegante, onde tudo parece seguro e previsível, pode parecer inofensivo, mas na verdade é uma armadilha perigosa. Quando você se acomoda no conhecido, para de aprender, de evoluir e, pior, começa a repetir os mesmos comportamentos. Os estoicos ensinavam que o crescimento só acontece no desconforto. Não se trata de buscar sofrimento, mas de se desafiar continuamente a sair do automático. Marco Aurélio dizia: a alma se fortalece quando enfrenta adversidades. Para sair da zona de conforto, comece com pequenos passos. Tente algo novo, encare um desafio ou mude a maneira como reage a uma situação. A ideia não é transformar tudo da noite para o dia, mas treinar sua mente para aceitar o desconforto como parte do aprendizado. Se você sente que está preso no piloto automático, repetindo os mesmos erros, aqui vai um exercício prático inspirado no estoicismo: a reflexão noturna. No final de cada dia, reserve alguns minutos para refletir sobre suas ações. Pergunte a si mesmo: o que fiz bem hoje? Onde errei e por quê? O que posso fazer diferente amanhã? Essa prática simples, mas poderosa, foi usada pelos estoicos para garantir que estavam sempre aprendendo com seus erros. E sabe o que é melhor? Ela te ensina a ver os erros, não como fracassos, mas como oportunidades de crescimento. Mas, então, como podemos romper o ciclo e assumir o controle? Se o problema está dentro de nós, como os estoicos sugerem, o que podemos fazer para mudar? A resposta é simples: parar de apenas enxergar os erros e começar a entender o que está por trás deles. Vamos juntos explorar os padrões que nos prendem. Quantas vezes você já tomou uma decisão que sabia ser errada no fundo, mas, mesmo assim, seguiu em frente? Talvez tenha procrastinado, se alimentado mal ou se envolvido em um relacionamento que já mostrava sinais de problema. Por que continuamos fazendo isso, mesmo sabendo das consequências? Os estoicos chamavam isso de auto-engano. Muitas vezes, justificamos nossas ações para evitar desconforto ou responsabilidade. Por exemplo, o cérebro pode criar desculpas como: eu trabalho melhor sob pressão ou amanhã eu mudo. Essas mentiras internas são como um veneno que nos impede de avançar. Aqui está a verdade: enquanto você continuar se enganando, estará preso no mesmo ciclo. Mas existe uma solução prática para isso, e ela começa com uma palavra poderosa: consciência. Talvez você esteja se perguntando: ok, como posso ser mais consciente das minhas decisões? A resposta está em aprender a reconhecer os padrões antes que eles se repitam. Pense nas armadilhas que te pegam de surpresa. Elas geralmente estão escondidas atrás de hábitos ou emoções, como medo ou culpa. Por exemplo, imagine que você sempre procrastina em tarefas importantes. Qual é o gatilho por trás disso? Medo de falhar? Falta de motivação? Para mudar algo, primeiro você precisa entender como aquilo funciona. Isso significa observar suas ações com um olhar crítico. Pare por um momento e pergunte-se: por que estou fazendo isso? Isso está alinhado com o que eu quero? Os estoicos usavam essa técnica constantemente. Marco Aurélio, em suas reflexões, escrevia sobre seus pensamentos e emoções para identificar o que o estava limitando. Você pode fazer o mesmo.
Anote suas decisões, os resultados que elas geraram e o que você sentiu. Esse hábito pode revelar padrões que antes estavam ocultos. Outra coisa que você precisa entender é a importância de assumir responsabilidades. E aqui está outra verdade dura, mas necessária. Ninguém vai mudar a sua vida por você. Epicteto dizia: a responsabilidade de mudar está em nossas mãos, não nas circunstâncias. Enquanto você culpar o destino, as pessoas ou até mesmo o universo continuará preso. Se está sempre tropeçando na mesma pedra, talvez seja hora de parar e perguntar: o problema é a pedra ou a maneira como eu caminho? Essa mudança de perspectiva é libertadora. Reconhecer que você tem controle sobre suas reações é o primeiro passo para sair do piloto automático. E depois de assumir a responsabilidade, o próximo passo é agir. Imagine que você está prestes a cometer o mesmo erro de novo. Talvez seja procrastinar, gastar demais ou reagir impulsivamente em uma discussão. Em vez de seguir no automático, faça algo simples. Pare e respire. Pergunte-se: primeiro, estou repetindo um padrão antigo? Qual é a melhor alternativa agora? Terceiro, como essa decisão vai me beneficiar no longo prazo? Pode parecer algo pequeno, mas essa pausa é um dos maiores segredos estoicos. É a diferença entre reagir no impulso e agir com sabedoria. Como Sêneca dizia, apressar-se é o maior inimigo das decisões sábias. Chegamos ao ponto crucial desta jornada. Como finalmente sair desse ciclo vicioso de erros repetidos? A resposta está na transformação de pensamento que o estoicismo nos ensina. Não se trata apenas de identificar padrões ou refletir sobre decisões passadas, mas de redefinir como você encara os obstáculos e as escolhas daqui para frente. Os estoicos acreditavam que nossa força interior é maior do que qualquer problema externo. Como Epicteto dizia, não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim como as interpretamos. Essa perspectiva é libertadora. Quando você muda a forma como interpreta seus erros, eles deixam de ser falhas e passam a ser lições. E é exatamente isso que nos leva ao passo final: a ação consciente e a construção de uma nova narrativa. Pense em sua vida como um livro. Cada erro que você cometeu até agora é uma página escrita, mas nenhuma delas define o final da história. Você tem o poder de pegar a caneta e começar a escrever algo novo, algo diferente. Mudar essa narrativa interna é essencial. Se você continuar se enxergando como alguém fadado a errar, será exatamente isso que vai acontecer. Mas, se decidir que é alguém capaz de aprender e crescer, suas decisões refletirão esse novo roteiro. Para começar, faça o seguinte exercício estoico. 1. Identifique o padrão. Pergunte-se qual é o erro que mais se repete em sua vida. 2. Desafie a narrativa. Questione a história que você tem contado para si mesmo sobre esse erro. É realmente verdade que você não pode mudar? 3. Visualize um novo desfecho. Imagine-se agindo de maneira diferente na próxima vez que enfrentar a mesma situação. Essa prática não apenas ajuda a romper com o ciclo de erros, mas também fortalece sua confiança em si mesmo. O que você vai fazer agora? Chegamos ao fim, mas o que importa não é o que eu disse aqui, e sim o que você fará com isso. Você continuará justificando seus erros, culpando o destino, ou tomará as rédeas da sua vida? Como Marco Aurélio dizia, a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Então, meu convite é este. Comece hoje. Não espere pelo momento perfeito ou por mudanças externas. O momento de agir é agora. Enfrente seus erros com coragem. Reflita sobre suas decisões e mude o curso da sua história. O estoicismo não é apenas uma filosofia, é uma prática diária, uma ferramenta para se tornar sua melhor versão. E, para fechar, quero te deixar com uma pergunta poderosa.
Quantas vezes mais você vai tropeçar na mesma pedra até decidir mudar? Só você tem a resposta para isso. Mas lembre-se, o estoicismo ensina que o verdadeiro poder está dentro de você, esperando para ser despertado. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que está disposto a sair do ciclo de erros e construir algo novo. Agora, quero te ouvir. Qual é o maior erro que você sente que se repete na sua vida? Comente aqui embaixo. Vou ler e, quem sabe, trazer suas reflexões para um próximo vídeo. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O estoicismo está cheio de lições transformadoras que podem mudar sua vida. Deixo aqui 2 vídeos para você continuar sua jornada de aprendizado. Nos vemos lá. Até a próxima!